Olá, tudo bom aí com você? Então, meu nome é Melissa Foma, eu sou professora de Direito Previdenciário aqui do curso A Prova. E eu estou aqui hoje para auxiliá-lo num dos momentos mais tormentosos de todo aquele que deseja prestar um concurso e que almeja efetivamente a sua aprovação. Que momento é este? O momento que você está vivenciando agora, ou seja, liberaram o concurso do INSS. Liberaram lá o concurso do INSS com as suas 950 vagas, sendo 800 vagas para técnico do Seguro Social, 150 vagas para analista de serviço social. E daí você deve estar se perguntando, e agora, como estudar? Essas dúvidas que proliferam dentro da sua cabeça e que ficam fazendo com que você às vezes tente correr para um lado e para o outro, bem, aqui no Aprova Concursos nós pensamos em você, porque nós temos um compromisso com você, que é o compromisso da sua aprovação. E nós sabemos que o compromisso com a sua aprovação passa em auxiliá-lo neste momento crucial, o momento em que você inicia os seus estudos ou ainda você retoma os seus estudos visando a sua aprovação. Então, por isso, nós estamos aqui hoje para tirar as suas grandes dúvidas iniciais. A primeira grande dúvida inicial que você naturalmente deve ter é: e agora? Liberaram, autorizaram o concurso, mas e o edital? Por qual edital eu começo a me preparar? Bem, você tem que pegar o edital que foi utilizado no último concurso para que você tenha um parâmetro de estudo, pois a partir do edital do último concurso você consegue alinhar o seu pensamento, alinhar efetivamente quais são os tópicos de estudo a serem analisados. E por isso, só o Aprova faz isso com você. Aqui no Aprova, olha o que nós fizemos. Você vai receber, junto com o material de apoio desta aula, um quadrinho. Este quadrinho, tal como vocês veem aí na tela agora, ele foi elaborado indicando para você o tópico que consta lá do edital e que provavelmente vai ser replicado agora na sua prova, os dispositivos legais que são referentes a este tópico e a incidência na prova. O que significa isso? Significa que nós, aqui do Aprova, separamos as questões que caíram nos 3 últimos concursos elaborados a depender do cargo que você solicita. Ao fazermos isso, nós também fizemos um ranking de quais são as questões mais cobradas, as relativamente cobradas e as menos cobradas. E dentro desse ranking também colocamos as questões que são novas para a sua prova, ou seja, legislação que veio durante o curso, do último que foi realizado até agora. E a partir desse ranking, o que nós fizemos? Nós fizemos essa tabela que tem lá à disposição para vocês o material de apoio do edital inteirinho. Todos os tópicos do edital eu coloquei para vocês. O tópico do edital e o dispositivo da lei que você deve ler para ir se antenando com aquele tópico do edital. Ou seja, você estará preparado não só supondo quais são os tópicos de um edital futuro, mas você estará preparado tendo os tópicos do edital futuro e tendo lido os dispositivos pertinentes àquele tópico. Por que isso, Melissa? Porque de que adianta você saber quais são os tópicos de um concurso? De que adianta você saber o que vai estar no edital ou não estará no edital, se você não sabe nem onde começar os seus estudos? Por isso, você terá item a item quais são os dispositivos de lei que você deve ler para ter noção disso. E, finalmente, durante as aulas, você irá observar que eu irei sempre dizer para vocês qual é a incidência efetiva daquele tópico lá na matéria, ou seja, se aquilo tem uma relativa incidência, uma absoluta incidência, pequena incidência. E na sua apostila? Na sua apostila, você irá observar que você tem carinhas lá na sua apostila. A carinha vermelhinha significa a alta incidência do tópico na prova. A carinha amarelinha significa uma relativa incidência e a verde significa uma baixa incidência, mas que cai. E vocês terão lá também os raios azuis. O que são os raios azuis na sua apostila? Os raios azuis na sua apostila significam matéria que ainda não foi cobrada, que teve alteração de lei e que é tendência forte para a sua prova, ok?
Melissa, mas eu peguei o material e além de me surgir essa dúvida, então você já me sanou por onde eu parto meus estudos, eu parto meus estudos a partir do último edital, me veio uma outra dúvida, Melissa. Como é que ficam essas questões como essa que você colocou aí na tela? Veja só, Melissa, Constituição, artigo tal, Lei 8.013, Lei 8.012, decreto. Quando eu peguei essas disposições e eu verifiquei o edital, me veio a dúvida. Qual foi a dúvida que lhe veio? A dúvida que lhe veio certamente foi a seguinte: quem vale mais? Será que quem vale mais é uma Constituição? Quem vale mais é uma lei? 8.013, 8.012, 8742? Será que é um decreto? Quem vale mais? Então vamos lá. Na ordem, quem vale mais é a Constituição Federal na ordem de primeiro lugar, depois as leis 8.212, 8.213 e a lei 8742/93 e finalmente em último lugar, em última colocação na ordem, está o decreto 3.048. O que significa isso? Pegou o edital, viu lá os dispositivos de lei que eu separei para você fazer a leitura, daí você fala assim, por qual dispositivo de lei eu começo primeiro? Você vai primeiro pela Constituição Federal, depois você irá ler os dispositivos de lei que eu indiquei e finalmente você irá ler os dispositivos do decreto, ou seja, não faça o contrário, não vale o decreto, depois a lei, depois a Constituição, não, primeiro a Constituição, depois as leis e finalmente o decreto. Lê os dispositivos? Li, mas Melissa, eu fui ler esses dispositivos e daí olha o desespero que me deu. Eu já sei, você não tem formação em direito, porque a sua prova não exige isso de você. Só que a mesma prova que não exige que o candidato seja formado em direito, está exigindo desse candidato que ele tenha lido a lei, que ele tenha compreendido a lei. E daí, quando você se depara com a leitura da lei, você vai lá e fala assim, Melissa, o que é tudo isso na lei? O que é tudo isso? O quê? Você se depara na lei com artigos, parágrafos, incisos e alíneas. O que é isso, Melissa? Isso é isso aqui. Quando você abrir uma lei, você irá se deparar com artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Artigo vai ser muito perceptível de você perceber, porque a própria lei, o próprio decreto, a própria Constituição irá vir com a expressão arte de artigo. Então você já sabe que você está diante de um artigo efetivamente. A sua dúvida geralmente surge quando aparecem as outras nomenclaturas, os outros simbolozinhos lá. Quais outros simbolozinhos? O inciso, a alínea e o parágrafo. Inciso, lembre-se, os incisos serão sempre números romanos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Sempre números romanos. As alíneas serão sempre letras do alfabeto, A, B, C, D. E os parágrafos serão sempre designados por esse símbolozinho aqui. Logo, quando você for ler, você terá que ler o artigo. Melissa, e se você só falar artigo, e se você não falar o inciso, se você não falar a linha, se você não falar o parágrafo, é que eu estou falando para você ler o artigo inteiro. Tá, fui ler o artigo inteiro, como é que eu sei a ordem de como que eu leio aquilo, como que eu interpreto aquilo? Você lê primeiro o artigo, o arte, depois você vai ler os outros simbolozinhos que estiverem ali. Podem ser que os outros simbolozinhos que estiverem ali sejam na seguinte ordem, a ordem que eu coloquei para vocês. O artigo, o inciso, a linha e o parágrafo. Assim como pode acontecer que primeiro vem o parágrafo, depois os incisos e as alíneas. O que efetivamente você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado em compreender o que significa o artigo, a linha, o inciso, o parágrafo.
significa que tudo aquilo é dispositivo de lei e tudo aquilo pode sim ser cobrado de você. Muito bem, Melissa. Eu já entendi então o que é aquele monte de coisa que aparece lá com a lei, mas agora, Melissa, me vem a outra dúvida. E como é? Como é que eu vou conseguir, chegar? Como é que eu vou conseguir acessar isso? Será que eu consigo identificar as leis? Será que eu vou ler as leis em uma apostila? Será que eu leio num livro? Onde será que eu leio as leis? Venha cá. Você está expressamente, terminantemente proibido de ler as leis em livros, em apostilas, em resumos. Tanto é que você vai ver que na apostila do Aprova Concursos, nós não colocamos a lei. Nós colocamos explicações para vocês. Por quê? Porque a lei, ela é muito mutável, ela sofre alterações. E você, concurseiro, não pode ficar sujeito a uma apostila estática, a um livro estático, a um resumo estático. Você tem que acessar o conteúdo direto da fonte. Qual é a fonte? A fonte, eu coloquei os links para você na apostila, a fonte é o próprio site do Planalto. Lá no site do Planalto, vocês irão acessar o link Legislação e dentro desse link vocês irão acessar o Decreto 3.048, a Lei 8.212, a Lei 8.213 e a Lei 8.742 de 93. Melissa, mas eu não sou formada em Direito. Eu já consegui compreender o que é o artigo, o inciso, a linha. Eu já entendi que eu não posso ficar lendo isso estático. Mas como é que eu vou acessar isso daqui? Como que eu chego nesses links? Opa! Para você chegar nesses links, veja só o caminho que você deve seguir. Lá na tela. Você vai entrar no site do Planalto, lá naquele primeiro link que eu coloquei, Legislação. Lá por esse site aqui do Planalto, que é o primeiro link, Legislação, vocês terão acesso, então, à legislação. Observe aqui que aqui vocês terão acesso à Constituição Federal. Depois, você pode observar que você tem acesso aqui às leis ordinárias, aos decretos. Muito bem. Ali, você vai clicar e a hora que você clicar lá no dispositivo Constituição Federal, abrirá o link para você da Constituição Federal, totalmente atualizado. Tudo que estiver riscado nos dispositivos da Constituição é que já não valem mais. Só vale para você o que não tem risco, o que não tem qualquer riscadinho. Esse é o que vale efetivamente para você. E você quer acessar as leis, você poderá também, clicando lá no linkzinho da lei, você irá acessar então a Lei 8.213, a Lei 8.212, e, finalmente, quando você clicar no link Decretos, você irá acessar o Decreto 3.048. Veja só, todas as disposições, reforçando isso, que estejam riscadas, vejam aí na tela, significam que as disposições riscadas não têm mais valor. Elas saíram do sistema jurídico brasileiro. Vocês não têm que se preocupar com elas, ok? Melissa, e essas disposições que estão escrito redação dada, redação não sei o que, em azul? Esqueça, você tem que se preocupar em ler as disposições que não tem nada riscado. E aqueles marcações de azuis, não se preocupe, você tem que ler só o que está em preto efetivamente, ou seja, você tem que ler o que efetivamente está vigente, que são as disposições de lei que estão em preto, não as que estão em azul, não as que têm marcação. Melissa, mas tem marcação em azul que é para remeter a uma outra lei dentro do mesmo artigo. Opa, quando a marcação em azul está dentro do próprio artigo, muito bem, ela só está te fazendo referencial. Agora, quando está no final escrito assim, redação dada, redação revogada, redação alterada, essas disposições é que você não tem que ler, ou seja, a partezinha azul você não lê, você lê só o dispositivo de lei. Beleza? Tranquilo aí? Olha lá! Bem, o nosso objetivo aqui, com essa conversa toda com você, era fazer com que você compreendesse a sua dedicação para os seus estudos a partir de agora. E essa dedicação passa por cada aula você ler os dispositivos de lei que forem indicados, por cada aula você acompanhar as colocações que nós estamos fazendo
E, finalmente, não esqueça de resolver as questões. O concurseiro aprovado é aquele que assiste a aula, lê as leis, resolve as questões. Melissa, vou ler um resumo. Será que nessa altura do campeonato vale a pena ler resumo? Nenhum resumo eu vou indicar para você. Por quê? Porque nenhum resumo que está no mercado está efetivamente atualizado de forma adequada para o concurso. Porque os resumos foram sendo atualizados conforme foram saindo medidas e medidas e medidas e no meio desse caminho, enfim, você tem que ter foco. E foco significa o quê? Foco significa que você vai efetivamente ler a lei. Melissa, tenho uma triste notícia, eu não consigo ficar acessando a lei a todo momento. Eu imprimi uma lei. Posso estudar por essa que eu imprimi? Claro que pode, colega. Mas não esqueça, antes de ler, dá uma olhadinha para ver se não teve nenhuma alteração naquele dispositivo de lei. Beleza? Tranquilo? Bem, seja bem-vindo então à Prova Concursos. Tem um ótimo curso, tenho certeza da sua aprovação. Mas a certeza da sua aprovação depende do seu compromisso em ler os dispositivos de lei, acompanhar a nossa apostila, se preparar para as aulas e, acima de tudo, resolver as questões. Bons estudos!